algo muito interessante aconteceu na África. Houve uma reunião dos BRICS na África do Sul e a China anunciou que tem um grande plano para a África. Então, o que é? Que plano a China tem para o continente africano? Bem, quando assisti à reunião, estava óbvio que o líder chinês Xi Jinping trazia algo para a mesa. E quero que você preste atenção nesse vídeo. Por outro lado, saber o que os líderes africanos diriam era algo previsível. Mas vamos analisar o que o líder chinês disse aos líderes africanos e vamos comentar sobre isso. Ele disse: colegas, há muitos caminhos que levam à modernização. O povo africano tem mais voz sobre qual caminho melhor se adapta à África. E isso chamou a minha atenção. E digo que essa declaração do presidente Xi Jinping é notável por algumas razões. Primeiro, ele gostaria que a África tivesse uma palavra sobre como o continente pretende se modernizar, o que deveria ter sido o caso real em qualquer situação e qualquer país do mundo. Esta deveria ter sido a África, situação em que planeamos o que queremos e as nossas vidas. Nós é que decidimos sobre as coisas que queremos manter ou não e tudo mais. Vou explicar porque ele disse isso em alguns segundos, mas o mais interessante é que ele começa por informar aos líderes africanos e ao mundo que os caminhos para a modernização não consistem em apenas um método. Existem várias maneiras de se modernizar. Na verdade, os Estados Unidos podem estar a propor uma coisa, a Europa pode estar a propor uma coisa, a Ásia pode estar a propor outra coisa. Qualquer que seja o continente ou país que esteja a propor um certo método, não existe uma forma específica de se modernizar como país. Por isso, a África pode olhar internamente e ver a melhor forma de se modernizar e desenvolver sem necessariamente seguir os passos de outros países. Porque há certas coisas que podem funcionar lá e podem não funcionar aqui por causa dos nossos costumes, das nossas tradições e tudo mais. Por isso, quando ele mencionou isso, achei muito interessante. Assim, o presidente chinês Xi Jinping, no seu discurso aos líderes africanos presentes e aos que não estavam presentes, mencionou 3 coisas que a China planeou para a África. Analisemos detalhadamente o que ele disse. Ele disse: para traçar o rumo da nossa cooperação prática na próxima fase e ajudar a África a acelerar a sua integração e modernização, desejo fazer as 3 propostas seguintes. A China lançará a iniciativa de apoio à industrialização da África. A China aproveitará melhorar os seus recursos para a cooperação com a África e a iniciativa das empresas para apoiar a África no crescimento do seu setor industrial e na concretização da industrialização e da diversificação econômica. A China vai canalizar mais investimento assistencial e financeiro para programas de industrialização. A China lançará o plano de apoiar a modernização agrícola da África, ajudando o continente a expandir as plantações, incentivando as empresas chinesas a aumentar os investimentos agrícolas em África. Este é um momento bastante interessante que estamos vivendo. 3 coisas que a China planeou para a África. Sabe, toda essa coisa de mesa redonda me interessou bastante. Imaginei um cenário onde uma família composta por homem, esposa e filhos. E o homem não consegue cuidar da sua casa porque está desperdiçando todos os seus recursos. E aparece outro homem rico ou uma família rica e olha para o homem pobre e sua família e diz: acho que tenho planos para você e sua família. Acho que no próximo ano estarei organizando um pouco de arroz e sacos de farinha e um pouco de óleo de cozinha para vocês. E mais uma coisa. Tenho alguns planos para a educação dos seus filhos e administrar seu aluguel. Foi exatamente assim que imaginei esse cenário, porque o líder chinês pôde ver claramente que os líderes africanos não tinham nenhum plano para a África. Então, a China faz a questão de planear o futuro da África para eles, o que é bastante interessante. Ok, vamos analisar o que o presidente chinês Xi Jinping disse e ver onde isso nos leva como continente. Mas antes disso, há quem pode perguntar: qual é o plano coletivo para modernizar a África? Ele tem planos para garantir que todos os países africanos tenham uma ideia sustentável ou coletiva sobre como estamos indo, ou é apenas nação por nação? Porque tomemos por exemplo o meu país, Moçambique, não tem nenhum plano de desenvolvimento, pelo menos não nos é mostrado. Então, o que acontece em África é que os partidos políticos vêm com seu manifesto sobre desenvolvimento e na maioria das vezes ganham as eleições e não implementam nada. Deixam o plano em espera, usam o dinheiro para comprar os mais recentes BMWs e Mercedes-Benz e quando começam alguns projetos, especialmente os mais essenciais, já é quase o fim dos seus mandatos e depois são expulsos do governo. Então, o novo governo chega e ignora todos os projetos que foram iniciados pelo governo anterior, de outro partido político, e inicia um projeto totalmente novo, deixando para trás todos aqueles projetos, e aí ele também começa um novo projeto e não termina. Então, no final do dia, o que você encontra é um crescimento atrofiado. Claro que estou a generalizar aqui, pois alguns países individualmente
individualmente estão a crescer muito bem, como Ruanda e alguns outros países. No nosso desenvolvimento, a gente não consegue nivelar. Ele começa, trava e depois não continua. E o outro também entra, começa, trava e nunca continua. Assim, o governo chinês está a olhar para a África como uma plataforma ou meio de cooperação prática através do qual possa trazer um certo nível de assistência à África. Eles estão a olhar para isso em nosso nome porque lhes parece que não podemos fazer sozinhos. Não conseguimos, não somos capazes. É isso que eles veem nos nossos líderes. O governo chinês sentou-se com seus tecnocratas, olhou para o continente africano como um todo e planeou algo para nós. Para mim, isso é um pouco triste porque significa que os nossos líderes não têm planos para o desenvolvimento da África. Eles vão mover a agenda, não a África. Eles vão propor, iniciar e também controlar porque estão trazendo o dinheiro e o conhecimento técnico. Muito interessante. A China aproveitará melhor a cooperação com a África porque vai trazer empresas para apoiar a África no crescimento do seu setor industrial, na realização, industrialização e diversificação econômica. O terceiro ponto, a China canalizará mais recursos de assistência, investimento e financiamento para programas de industrialização. Então, é a China que está fazendo isso e aquilo. Não sei se eles tinham alguma equipe, um grupo ou tecnocratas de África sentados com eles para planear isso ou se eles apenas têm algo em mente. Apresente ideias para nós e ver se queremos cumpri-los. A China lança iniciativas e os planos para apoiar a modernização agrícola da África. Então, o que está acontecendo com os nossos tecnocratas? O que está acontecendo com a liderança em África? Porque a China parece ter planeado tudo. Eles não estão à espera que a África faça nada. Eles fazem tudo por nós. Sempre que existe um projeto chinês, são os próprios chineses fazendo. Eles trazem ideias, investimento e executam o plano. Trazem algo para a mesa e depois é feito assim como planejaram. Eles não confiam em você para ter qualquer contribuição que possa trazer mudanças significativas. Eles pensam e fazem para você. Então, eles pensaram e estão vindo fazer isso por vocês. Muito interessante. Também disseram que vão ajudar a África a expandir a agricultura e plantações, encorajar as empresas chinesas a aumentar o investimento agrícola em África. Sinceramente falando, é uma boa ideia, mas isso devia ser uma ideia dos próprios líderes africanos, não alguém que vem te dizer o que você precisa e deve fazer em sua própria casa. Quero dizer, todo africano sabe que temos comido muito bem. Comemos grãos na África desde o tempo de Adão e agora não existem plantações significativas de grãos na África. Sim, dependemos da Rússia e Ucrânia para ter grãos e trigo, com tantas terras férteis e aráveis que temos em África. Tantas terras. Fala-se muito sobre industrialização, produção em massa, faz-se cimeiras e falam disto e daquilo, mas nada é feito. Então, os chineses decidiram trazer as ideias a nós e implementar no nosso continente. Eles sabem como nos comportamos. Eles sabem que podemos falar todo o inglês que eles sabem, frequentamos as mesmas universidades que os chineses e qualquer outra pessoa, mas quando chega ao ponto de implementação, os nossos próprios líderes não confiam em nós. Quero dizer, isso soa mais comum quando você está a falar com uma pessoa fraca, indefesa e vulnerável que está em desespero. É o que tudo isso me parece. Embora esses planos ajudem muitos países africanos, parece que nos olham como incapazes, fracos, indefesos e vulneráveis e vieram em nossa ajuda. Uau! Então, se o governo chinês não vier, não podemos fazer isso sozinhos. Quero dizer, pense nisso. Se a China não aparecer com todos esses planos para nós, como povo, não conseguiremos entender as nossas necessidades? Todas as universidades, as grandes universidades do mundo, os nossos líderes africanos estiveram lá, viajaram para o exterior, obtiveram educação, aprenderam, viram o desenvolvimento nesses países, voltaram para a África e depois não conseguiram juntar essas coisas. Todos os trabalhos de investigação que foram feitos nas universidades, na agricultura, estão nas prateleiras das universidades, a acumular pó. Não podemos utilizá-los, não temos planos próprios. Ouça, o líder chinês Xi Jinping é um empresário experiente. Tem tanto poder e controle a ponto de ter mais controle do que todos os presidentes da África juntos. É só prestar atenção no que ele faz. Ele é um homem muito influente, defende a responsabilidade e o equilíbrio de pagamentos. Então, se você acha que é normal ir à China, coletar dinheiro e gastá-lo consigo mesmo comprando BMWs e jatos privados, como eles têm feito com o Ocidente, isso não vai funcionar. Eles registram e divulgam todos os empréstimos. Como líder do seu país, ele não brinca, é uma pessoa séria. No geral, os chineses são sérios. Eles defendem a responsabilidade, vão verificar os seus livros, vão mandar pessoas para o
terreno e verificar. Eles comparam preços e sabem exatamente o que é preciso. Se você é um líder, representante de qualquer província ou que quer que seja, ou um chefe executivo de qualquer governo ou instituição e você errar, as consequências são diretas. Tudo é muito assustador na China. Então, eles são muito rígidos, fazem um trabalho e tudo em tempo e recorde. Isso significa que, se você é um líder africano e está fugindo do Ocidente para a China com a mesma atitude, não terá um negócio sujo lá. Ok, é assim. Como países individuais, podemos nos unir e procurar soluções para o crescimento dos nossos países. Não precisamos esperar que alguém venha e faça. Desse jeito, se a China não vier, não significa que continuaremos esperando. Tudo pode acontecer. Precisamos fazer alguma coisa e vamos conseguir. É só treinar e confiar nas nossas pessoas. Então, você é líder do seu país. Seu país é tão pobre, não há água potável para beber. A comida é sempre escassa e ao mesmo tempo você tem tantas terras aráveis e tantos rios fluindo livremente para o mar, tantas riquezas, mas boa parte do seu povo passa fome e mal consegue ter 2 refeições por dia. Quero dizer, é uma situação triste. Onde estão os Samora, Gaddafi ou Kwame Nkrumah de hoje? Onde eles estão para realizar o trabalho? Onde, quando eles iniciam as indústrias, têm planos, seguem em frente e garantem que executam seus planos com sucesso? Onde eles estão? Precisamos desse tipo de governo, não uns com filhos enchendo as estradas de Lamborghini, num país onde 60% da população não tem acesso à eletricidade. No geral, foi uma cimeira bem sucedida, vos garanto. Lancei alguns vídeos aqui, podem conferir. Mas essa parte é muito importante e achei necessário compartilhar convosco. O que vocês acham? Avançando para ver as coisas boas em África vindo dos africanos nos próximos dias. Espero que a África veja algumas coisas sérias e significativas. E mais importante, espero que haja mais parcerias entre os africanos e comparem ideias sobre como resolver os problemas africanos. É tudo pro vídeo de hoje. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo e não esqueça de nos seguir para mais vídeos importantes. E partilhe com seus amigos. Vejo você no próximo vídeo. Tchau!